Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, vamos ao caso de hoje, um caso que aconteceu na Nigéria. A Nigéria é um país muito pobre, né? Tem uma população de aproximadamente 213 milhões de pessoas. A pobreza é rompante naquele país. Mas nessa história entra um jovem de 26 anos, um multimilionário chamado Benjamin Naire Eugo. Se eu não acabei com o sobrenome dele. Ele disse que a profissão dele é de desenvolvedor de blockchain e fornecedor de criptografia. Vamos lá, o que é isso? Um desenvolvedor de blockchain é alguém que desenvolve aplicativos para serem usados, telefone, computador, além de compreender a arquitetura e os protocolos de tecnologia do produto. E ele diz que ele é um provedor de criptografia. Criptografia se refere ao processo matemático de tornar uma mensagem impossível de ser lida, a não ser para a pessoa que tem a chave. Então, isso que ele disse que ele é, mas não há muitas provas se ele realmente é tudo isso ou não. Ele nasceu no estado de Abia, onde ele cresceu, na Nigéria. Ele frequentou a escola primária, secundária e, pelo visto, nunca fez universidade. Lá ele é conhecido pelo apelido Killaboi. O significado de Killaboi na Nigéria é significado como sacrifício, inovador e poderoso. Mantenham isso. Esse é o apelido que ele usava nas redes sociais dele. Esse jovem estava ali no Instagram com 2 milhões de seguidores. Seus vídeos eram ali o tempo todo aparecendo roupas de grifes, viagem cara, carros caríssimos, férias no exterior, viagens em voos particulares e sempre exibindo em redes sociais. O Killaboi estava certamente vivendo a vida que todos sonhavam ou sonham. E muitos questionaram como ele se tornou um multimilionário tão jovem. Ele não é nenhum atleta famoso, não vem de nenhuma família milionária, não é nenhum artista famoso. A fonte de renda dele é discutida e controversa. A maioria dos nigerianos afirmam que ele é um Yahoo Boy. Na Nigéria, os nigerianos especificamente usam esse termo Yahoo Boy para definir quem é um scammer, um fraudador de internet. Então muitos acreditam que ele comete fraudes contra as vítimas inocentes, que é uma coisa até comum na Nigéria, e que ele tornou disso um negócio de grande escala e ele se tornou um milionário, mas não há provas que levam a crer que sim, nem que não. O Benjamin, que é o nome dele, eu vou me referir a ele como de Benjamin, ele disse que ele também obtém grandes ganhos de empresas de apostas e que muitas pessoas estão céticas, né? Porque perguntaram, será que isso seria o suficiente para financiar esse estilo de vida extravagante? Algo é sabido, ele tem 24 horas por dia à disposição dele, voando para ilhas paradisíacas, com a namorada, viajando, restaurantes de luxo, resorts caríssimos ao redor do mundo. Como eu falei antes, sempre viajando em aviões privados. E nessa história entra uma jovem, a influenciadora nigeriana Augusta Ossedon, mais conhecida como Austa. Vou me referir como Austa. Ela tinha 21 anos na época dos fatos, estudante universitária. O casal namorava há 3 anos. Os vídeos da jovem sempre aparecendo com roupas minúsculas. Ela sempre aparecia usando relógios caríssimos, joias caríssimas, roupas, grifes de marcas. Ou seja, os vídeos apareciam sempre dançando, mostrando as viagens dela nas ilhas Seychelles, Nairobi, Dubai, viagens constantes ao redor do mundo. E sempre com muita champanhe, comida e muito brilho. Ela tinha no Instagram 125 mil inscritos. Ela não deveria ganhar dinheiro tanto pelo Instagram, mas o estilo de vida dela certamente era financiado pelo multimilionário namorado dela. No fatídico dia que tudo ocorreu, foi 12 de julho de 2023, a família da Austa não tinha notícias dela. Eles tentaram ligar para ela, a mãe dela tentou, nada. A mãe dela disse que o casal havia tido uma briga e ela tentou reconciliá-los e tal,
E depois ela foi para a casa dele, só que a mãe tentou ligar para ela, mas não conseguia falar com nenhum deles. Então a mãe dela pediu que uma amiga fosse até a casa dele. Essa amiga foi até a casa dele, disse que a Mercedes da Alsta estava na frente da casa dele, que ela bateu na porta, tocou campainha, tal, e nada. A mãe dela então acionou a polícia. A polícia foi até a casa e não conseguiu entrar sem ter que arrombar. Então eles o fizeram. Eles arrombaram a porta, entraram e ficaram chocados com a cena. A Alsta estava sem vida, com o corpo em decomposição e, segundo todas as matérias, faltando as partes íntimas, os seios e os olhos. A polícia disse que seu corpo estava gravemente mutilado e profanado. Eles alegaram que alguns órgãos vitais do seu corpo foram removidos. Como falei, sugerindo que talvez ele tenha usado isso para um ritual de sacrifício, porque na Nigéria é muito comum pessoas fazerem sacrifício para continuar ganhando dinheiro e fama. Dias após o ocorrido, Benjamin foi às redes sociais para confessar o crime, mas ele deixou uma carta para a mãe dela, que eu já chego lá. Nas redes sociais ele disse que ele tirou a vida dela, mas que foi um acidente. Ele escreveu que ele a feriu com um objeto cortante por engano. Achei tão estranha essa palavra dele, não foi por acidente, por engano. Ele disse que houve uma discussão e a Alsta estava com este objeto na mão e ele acabou ferindo-a ao defender-se e que ele fugiu do local por medo que tentassem colocar a culpa nele ou tirarem a vida dele. Ela era conhecida pelo seu estilo de vida luxuoso, suas postagens sobre moda, beleza, viagem. Então, o ocorrido com ela chocou e entristeceu os fãs, seguidores e viralizou o caso lá na Nigéria e continua até agora sendo muito falado. Muitos afirmam que o namorado dela, ele é ritualista, ou seja, que ele usa desse expediente para continuar rico e milionário, apesar que não existe nada provando que esse rapaz já foi indiciado ou preso por crimes desse tipo. A Nigéria, como eu falei, ela é conhecida por atos, por pessoas que praticam atos, né, de sacrifício, sacrificando alguém, e chega ao ponto que eu estava dando uma lida que, olha isso, que algumas pessoas chegam a usar partes dos corpos, né, para continuar sendo rico e famoso, e muitos praticam bruxaria para curas de diversas doenças, e tem pessoas, pasmem, que usam desse expediente para protegê-los de uma ampla gama de infortúnios e para trazer boa sorte e riqueza. Na Nigéria, muitos casos chegam ao ponto, isso é verdade, olha isso, de um homem tirar a vida da esposa ou da namorada, continuar mantendo relações com o cadáver por 7 dias e aí o ritual é completo. Ele nega que tem partes do corpo da Alsta faltando, mas a polícia não desmentiu que as partes estão faltando. A polícia disse que o corpo foi profanado. Então leva a crer que talvez que sim. E a mãe da Alsta, ela tem postado na mídia que sim, que estavam faltando partes. Por que a mãe dela colocaria isso se não fosse verdade? Segundo ele, o único problema que eles tiveram no relacionamento foi a toxicidade. E ele diz que eles tinham perspectivas diferentes das coisas. E foi isso, nada além disso. A mãe dela, a senhora Cordélia, quando ela denunciou o caso, ela disse à polícia que o casal havia tido uma briga e que ela tentou fazer com que o casal ali se entendesse, mas nada que fosse tão preocupante. Acontece que o Benjamin, ele tá foragido, tá, gente? Mas ele começou a se valer das redes sociais para dizer, abre aspas, eu não cometi assassinato, nunca foi intencional. Ó Senhor, eu não sei como isso aconteceu, mas eu não quero mais viver a minha vida aqui. Eu sei que eu fiz a coisa errada, eu assumo a responsabilidade. Eu não direi nada além da verdade, eu falarei tudo. Espero que Deus me conceda paz e me aceite. Eu deveria ter deixado esse relacionamento tóxico, mas eu não deixei. Me perdoe pelos meus pecados. Eu gostaria que eu pudesse voltar no tempo e nada disso tivesse acontecido. Eu não sou uma pessoa má. Eu não sou um demônio. Eu não sou um criminal. Eu não cometi assassinato.
Nada foi intencional. Fecha aspas. Na casa dele, a polícia achou uma carta endereçada dele para a mãe dela. Na carta ele dizia que ele fugiu por medo e que ele pretende acabar com a vida dele, porque ele perdeu aquela que ele tanto amava. E ele disse, abre aspas, sinto muito, eu estou pagando muito desse jeito. Eu nunca pretendia levar minha amada desta vida. Eu a amei tanto e estou com muita dor. Eu entrei em um argumento com a Austa, onde por engano eu a feri e eu fugi por medo. Estou pensando em tirar a minha vida desde então. Eu quero terminar com a minha vida agora, pois já que eu perdi a pessoa que eu tanto amava. Eu quero fazer a coisa certa, eu também quero me entregar. Terei prazer em morrer pagando com a minha própria vida. Eu falhei comigo mesmo, eu falhei com a minha mãe, eu falhei com a minha família. Ó Senhor, eu não posso acreditar nisso. Eu não posso viver com essa culpa. Estou ficando louco, sinto muito pela dor que causei a você. Eu prometo me entregar. Eu trouxe vergonha sobre mim mesmo e sobre minha família e principalmente decepcionei você. Você que me amou e me tratou como seu próprio filho. Estou pronto para morrer, também pelo crime que cometi. Não há nenhuma justificativa para a morte e eu acho que eu mereço. Agora vou pagar com a minha vida. Por favor, me perdoe, mãe Cordélia. Eu amo verdadeiramente a Austa e por favor me perdoe. Vou me entregar e pagar. Fecha aspas. O rapaz é meio complicado, né? Uma hora ele quer tirar a vida, uma hora ele quer se entregar, depois ele quer se entregar, ele quer tirar a vida. Ele não sabe o que ele quer. Para mim, um tremendo de um psicopata. Em um post, dias após o ocorrido, ele disse, abre aspas, arruinei minha vida aos 28 anos, meu Deus, estou ficando louco, eu quero morrer, estou com tantas dores, estou com tantas dores, estou com tantas dores. Preciso de ajuda, fecha aspas. E nada de se entregar. Em outro post, ele se endereçou ao irmão dele, dizendo, abre aspas, não posso viver com isso, essa culpa por conhecer a garota que eu tanto amei e que perdeu a vida nas minhas mãos. Ó Deus, por que isso? O que eu faço agora? Eu mereço a morte, eu quero morrer. Não posso mais encarar minha família. Eu fiz isso com meu próprio irmão, sabendo que ele não tem ninguém além de mim. Eu falhei, por favor me perdoe. Você realmente me conhece, acredito que só você conhece meu coração e por favor, perdoe seu irmão mais velho. Ou seja, essa mensagem ele mandou pro irmão dele, então pelo visto ele não tem nem entrando em contato com o irmão dele por mensagem de texto e telefone, ele usando das redes sociais e recentemente ele deletou o Insta dele, mas vira e mexe ele anda postando por aí. Então ele, no começo, gente, ele estava se desculpando com a mãe da Austa, pedindo perdão, vocês viram? Ele agora começou a atacar a mãe dela. Ele disse, abre aspas, tudo o que está sendo contado é apenas mentira, não falta parte nenhuma do corpo dela. Nada foi intencional. Brigamos e discutimos sobre isso, mas eu prefiro não dizer o porquê para proteger a imagem dela e o respeito pela morte dela. Eu gostaria que nunca nada disso tivesse acontecido. Nada do que você está dizendo é verdade. Nada foi intencional. E nada do corpo dela foi cortado. Você está mentindo, espalhando mentiras. Lamento profundamente. Eu vou me render. Eu não direi nada além da verdade, pois sei que tenho apenas alguns dias nessa terra, e só a verdade pode trazer paz e aceitação de Deus, fecha aspas. Ou seja, o rapaz continua ainda na confusão. Ele disse que a Austa certamente não merecia ter perdido a vida das mãos dele, só que agora ele está dizendo que ela estaria viva se não fosse a mãe dela. Isso mesmo. Ele diz que no decorrer de uma discussão acalorada, as emoções aumentaram e ele diz que ele não planejou tirar a vida dela e que foi um ato impensado. Só que tudo isso mudou. Ele está dizendo para a mãe dela que ela está se valendo da posição de pastora para tentar sujar a imagem dele, mas é porque ele descobriu um segredo muito feio dela, da namorada e da mãe, e que ele iria expor este segredo. Ou seja, ele é meio confuso. Tá tudo certo que foi ele que tirou a vida dela. Só que agora ele está dizendo, ela estaria viva se não fosse pela mãe dela.
que a mãe dela teve com a história? A mãe dela ela não estava lá naquele dia? Então, com certeza, o que ele fez, raiva, vingança ou por ritualismo, para continuar com fama, é difícil a gente saber de verdade por que ele fez isso, né? Mas a última mensagem mesmo agora, porque tem mensagem, como eu falei antes, ele quer tirar a vida, depois ele quer se entregar. A última ele diz assim, abre aspas, vou me entregar e acredito que mereço a morte agora, mas independente de qualquer coisa, a verdade merece ser dita, vista e não manipulada. Eu me renderei e pagarei com a minha própria vida, qualquer que seja o destino que eu tenha, incluindo a morte, pois não há justificativa para tirar uma vida. Eu serei responsável, mas deixe a verdade ser dita. Fecha aspas. Ou seja, ele estava num ponto de pedido de desculpas e agora ele está dizendo que a mãe dela é culpada de tudo também e que nada disso deveria ter acontecido, que ele está preparado para tirar a vida dele, mas daqui a pouco ele diz que ele está preparado para se entregar, está preparado para cumprir a pena e que ele está determinado a dizer a verdade de tudo o que aconteceu. Eu acho tudo muito estranho. Migrante, eu acho que causa, o que está causando nele é essa confusão. Ele sabe que ele é culpado. A mãe dela não tem nada com a história. Só que ele agora tá vendo que tá todo mundo caindo, matando em cima dele. Ele fala, não posso deixar a mãe dela continuar acabando comigo na internet, não. Vou enfiar a mãe dela aqui no meio. Sabe? Ele diz que causou grande dor tirar a vida dela, mas de repente, ao mesmo tempo, ele tá culpando a mãe dela. Ele disse, abre aspas, eu acredito firmemente que a mãe dela é uma mulher má, usando a fachada de pastora para esconder seus atos malignos. Augusta estaria aqui se não fosse pela Cordélia, a mãe dela. Ela perdeu a vida nas minhas mãos, mas ela tem grande parte no que ocorreu. Ela foi a causa de tudo. Fecha aspas. A mãe dela não estava lá. O que ele está tentando? Limpar a imagem dele agora? E ele está dizendo para ela que ele não pode mais brincar com ela, que chegou a hora de contar tudo. Ele diz que nada ficará escondido. Ele diz também que eu lutarei até meu último suspiro defendendo a verdade. E aí ele pediu se alguma rede grande de televisão quiser entrevistá-lo, ele está preparado para contar tudo. Vamos ver. Está aí uma jovem linda, muito bonita, muito bonita. Não vamos aqui estar julgando o estilo da menina, né? No Brasil tá cheio de gente, no mundo todo, essas youtubers, essas tiktokers. A gente sabe, o povo tá aí no Instagram, tudo com roupinha pequena, né? Vestidinho curto e tal. Isso não faz com que alguém mereça perder a vida. Independente se a moça tá se rebolando, tá quase sem roupa, isso não justifica ninguém tirar a vida de ninguém, né? E além do mais, a moça não estava fazendo nada errado, não estava tirando a vida de ninguém, lesando ninguém. Ela estava desfrutando a vida dela com o namorado. Então, não cabe a gente passar julgamento por isso. Porque muita gente vai dizer, mas olha o estilo de vida que ela levava, como que ela achava que ia acabar diferente. Nós não podemos viver a nossa vida achando que a forma como nós nos vestimos, comportamos, falamos, isso vai implicar que nós estejamos vivos ou não. Porque não há justificativa para alguém tirar a vida de ninguém, como eu sempre digo, a não ser que seja em legítima defesa. Independentemente do que essa moça está fazendo, quantas roupas minúsculas que ela usava. Isso não deu o direito de ninguém tirar a vida de ninguém, muito menos nós passarmos julgamentos. Olha ela, olha a roupinha da moça, olha onde ela ia, olha o tipo de gente que ela frequentava. Ela estava vivendo a vida dela dos 21 anos. Infelizmente, cruzou com esse psicopata. Eu tenho dúvidas se realmente partes do corpo dessa jovem foi removido ou não, mas a polícia disse que o corpo foi profanado, então me leva a crer que eles não estariam mentindo. E eu acho estranho a mãe dela inventar uma coisa dessa, a mãe dela não ia ficar na mídia inventando, mas segundo o rapaz, já foi feita a autópsia e não tem partes faltando. Isso é o que ele diz, a gente não sabe. E até agora, nada. E eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Esse rapaz tirou a vida dela porque ele queria fazer uma oferenda para ele continuar rico, poderoso, famoso, e ele usou o corpo dessa jovem para isso? Ou vocês acham que foi uma briga acalorada que deu tudo errado? Eu praticamente
não sou muito adepta de acreditar que ele tenha tirado a vida dela para fins de rituais. Só que ao mesmo tempo me chama a atenção que se ele tivesse tirado a vida dela numa briga, por que tem partes do corpo dela faltando? Então tem algo aí que está me chamando a atenção. Vocês acham que o Benjamin, ele premeditou o crime para os fins dos rituais ou vocês acham que foi apenas um relacionamento tóxico que deu errado? E quando ele se entregar, e quando sair a sentença dele, eu volto aqui para mostrar para vocês. Vocês puderam ver durante os vídeos a vida que eles levavam. E infelizmente, a Austa tinha uma vida inteirinha pela frente. E não tem mais. Mais uma coisa, eu não acredito no arrependimento dele. Lendo as primeiras mensagens, deu a impressão que ele estava devastado, que ele estava arrependido. Tem gente que pratica crime e se arrepende. Nem por isso merece ser inocentado, tá? Mas eu não tô achando muito, não, que ele se arrepende. É uma coisa de pena dele, vou tirar minha vida, vou ficar pouco tempo aqui na Terra. É uma coisa tipo assim, pro povo ficar com uma pena dele. Ali não me parece alguém arrependido. É alguém tentando fazer o resto do mundo ficar com pena dele. Então, eu não acredito nesse inexplicável momento que ele tem de estar, tipo, eu não deveria ter feito isso, eu me arrependo. Eu não acredito nisso, não. Mas eu gostaria de ouvir de vocês e nos vemos em breve. Até mais.